Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas de fisiologia animal comparada. O assunto de hoje é mecanorrecepção, a primeira parte. Aqui é o professor Bernardo. Bem, mecanorreceptores se referem ao que? Detecção de estímulos mecânicos, que podem ser tato, pressão sobre a pele ou epitélio do animal. Também eles estão relacionados com tensão muscular, ou seja, ver o grau de contração do músculo, ou também a posição de uma parte do corpo em relação à outra, e bem como audição e equilíbrio, né? Na aula que vem nós vamos tratar da parte da audição, o restante nós vamos ver na aula de hoje. Em relação aos receptores musculares, no caso dos artrópodes, existem receptores de tensão. Tá? Por exemplo, na lagosta tem receptores fásicos e receptores tônicos. Esses receptores fásicos são ativados no início e no final da contração. Então eles detectam basicamente variação na contração muscular. E os receptores tônicos, eles mantêm-se ativados. Então eles informam a duração da contração. Certo? Outros receptores que não sejam da lagosta, em outros artrópodes, ou mesmo vertebrados, também obedecem o mesmo princípio. Ou seja, existem esses dois tipos, só o nome pode ser diferente. Aqui então nós temos no desenho o órgão cordotonal da lagosta. Então aqui temos um tendão elástico, né, entre os músculos elevadores anteriores e posteriores, né, na perna. E aqui então nós temos 40 células inseridas no tendão elástico. Aqui está a parte histológica, certo? E aqui o desenho mostrando aqui, ó, que o tendão, e cada um desses aqui, ó, é uma das células que fazem parte do órgão, né? Então, quando a perna move-se para baixo, o tendão é esticado, e quando a perna move para cima, o tendão relaxa. Então, essa variação aqui no esticar ou encolher do tendão é percebida por esse órgão cordotonal. Aqui nós temos, seriam cílios campaniformes que estão na perna de insetos. Certo? Então aqui nós temos, vamos ver, aqui está mostrando um magneto, né? Certo? E aqui um ímã funcionando, pode fazer então pressionar mais ou menos o animal. Certo? Então aqui, ó, a força aqui que ele tem que fazer para resistir o ímã está puxando ele para baixo. Certo? Então aqui existem receptores na tíbia aqui, ó, e aqui outros, certo? Então veja aqui, ó, que está o receptor, o neurônio sensorial, e aqui a parte da superfície e aqui a articulação. Então conforme a articulação aqui ou aqui ela se dobra, então o animal percebe isso. Está percebendo a posição de uma parte do corpo em relação à outra. Certo? Nos vertebrados existem duas estruturas relacionadas com a parte de recepção na musculatura. Um é o fuso muscular, que detecta basicamente o comprimento do músculo, e no tendão está um órgão tendinoso de Golgi, que vai detectar a tensão que o músculo, ou a força desenvolvida pelo músculo. Então aqui nós temos uma imagem do fuso muscular, mostrando aqui, ao redor dele ficam as células musculares, o músculo, certo? Ele está inserido no meio do músculo. Então ele tem uma parte mais alargada, certo? Aqui vejo que tem vários axônios mielinizados, que estão inervando a parte mais externa, tá? Do fuso, ou a parte mais interna. Certo? E existem outros que inervam aqui, seriam as fibras extrafusais, são as outras fibras. Então o que acontece aqui? O músculo ele apresenta um determinado comprimento no repouso. Quando ele contrai, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir o seu comprimento, certo? Pelo encolhimento sarcômero. Aí aconteceria o quê? Isso, digamos que contrai um pouco, não contraia muito, diminui um pouco o comprimento do músculo. Se simplesmente fosse estímulo nas fibras ao redor
para contrair o músculo, isso aqui ficaria tudo, digamos assim, frouxo, e se o músculo fosse contrair mais, isso aqui ficaria mais frouxo ainda, não seria percebido. Então, o que acontece? Quando é dado o estímulo para contrair a musculatura ao redor aqui do fuso, também contrai a musculatura, essa parte aqui do fuso. Então, o comprimento do fuso, ele acompanha o comprimento do músculo. Então, está se percebendo a variação no comprimento do músculo, mas ele se mantém relativamente esticado para poder perceber qualquer outra mudança que ocorra no comprimento. Não? Bem, proprioceptores são os cílios que detectam o movimento das articulações, que existem nos vertebrados e que nós vimos ali nos insetos também a mesma coisa. E existem outros que são receptores externos. Aí eles vão detectar, por exemplo, tato, sensação de tato ou uma pressão na superfície do corpo, movimento de ar ou movimento de água, que aí no caso da água vai ser a linha lateral, que dá para ver aqui nos peixes. Aqui temos a linha lateral do jundiá, que dá para ver, se enxerga na superfície. Aqui ampliado, estão vendo que existe uma série de poros aqui indicada pelas setas impressas aqui. Muito bem. Aqui com relação à parte do tipo de receptores, né, a propriocepção muscular e outro é o tipo 2. E o tipo 1, propriocepção também, são insetos e o tato. Então vamos ver como é que é o tipo 2. Tipo 2 aqui está dando como exemplo, né, no C. elegans, são canais de sódio, certo? E aqui o neurônio mecanosensitivo. O que acontece? Quando temos uma pressão aqui, ou uma contração, vai haver o quê? Uma deformação na superfície do corpo do animal, e aqui temos uma âncora extracelular, e essa movimentação aqui vai fazer com que o canal abra. Certo? O canal abrindo, então temos a percepção da movimentação ou da contração. Aqui no tipo 1, que aqui na drosófila são canais do tipo TRP, canais de cátion, que aparece aqui, junto na superfície, certo? Então o que nós temos? Qualquer movimento aqui que ocorra nesse cílio aqui, ó, que está localizado, por exemplo, na pata aqui do animal, qualquer movimento aqui, ou nas articulações, vai fazer o quê? Vai provocar a abertura desses canais TRP, entrada de íons positivos e consequente despolarização do receptor. Aqui temos o mecanorreceptor de aranhas, certo? Vejam aqui, ó, tricobotria. Detecção de correntes de ar e vibrações de baixa frequência, que está localizado na superfície da aranha. Aqui temos um escolopídeo, que é um receptor de tato, certo? Localizado na superfície aqui desse inseto, dessa mosca aqui, né? E é do tipo 1, daqueles que eu mencionei antes para vocês, né? Tipo 2 e tipo 1, esse é tipo 1. Então aqui nós temos, ó, a superfície da pele, uma célula de adesão, e aqui está o neurônio sensorial, certo? Que vai detectar. Então qualquer pressão aqui vai deformar esse cílio e isso vai ser percebido então pela célula. Vai provocar a abertura dos canais de TRP e aí vai haver despolarização. Tá? Aqui está mostrando só alguns receptores relacionados com tato e pressão em vertebrados. Então aqui ó, temos o corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, tá? E aqui o disco de Merck. Então aqui uma pressão aqui vai fazer com que haja deformação do corpúsculo de Pacini e isso vai ser percebido, provocando a abertura de canais. Outro tipo de sistema de recepção são as células ciliares. As células ciliares, aqui está o formato, certo? Aqui de vertebrados. E temos o que? Representado aqui seriam vários cílios, estereocílios, que são cílios menores, e um quinocílio, que é um cílio maior. E eles estão todos unidos, existe uma ligação entre eles. Então,
conforme os cílios inclinam para um lado ou para o outro, nós teremos abertura ou fechamento de canais. Então, se os estereocílios inclinam-se para o quinocílio, em direção ao cílio maior, ocorre despolarização. Então, a abertura de canais provoca despolarização e sinapse com o neurônio aferente. Tá? Ou, às vezes, fechamento de canais de potássio também provoca despolarização. E se eles inclinam-se para longe do quinocílio, temos então uma hiperpolarização. Tá? Então, depende para onde o cílio vai inclinar. Aqui nós temos mais uma demonstração da linha lateral de peixes, certo? Tipo aquela que nós vimos no Jundiá. E aqui temos ampliado. Então vejam aqui, ó, aparece uma cúpula gelatinosa, certo? E aqui estão as células ciliares, certo? E aqui também, ó, mesma coisa, ó, tá? Linha lateral, tem as escamas. E aqui um canal. Veja que aqui são aqueles poros que apareceram na foto ali do Jundiá. A água vai entrar por aqui, seguir por um canal aqui. E aí, quando segue por esse canal, dependendo de onde está vindo, vai provocar, digamos, uma inclinação dessa cúpula e, consequentemente, dos cílios. Ou como está aqui, a mesma coisa. Certo? Mas por que isso fica dentro de um canal? Porque imagine, uma cúpula com uma gelatinazinha, se estivesse na superfície do animal, ao passar o animal nadando, já destruiria tudo isso aqui só com atrito com a água. Então fica dentro de um canal, certo? Quanto mais ativo for o animal, mais protegido esse canal aqui, justamente para não vir uma corrente muito forte de água para não destruir isso aqui. Se o peixe, por exemplo, ele é tipo mais parado, como um linguado, esse canal aqui ele já não, ele não é profundo, justamente para permitir mudanças mínimas na corrente de água, já que o animal fica mais parado. Órgãos de equilíbrio. Então, no caso, os animais, tanto invertebrados como vertebrados, então aqui de silenterados a vertebrados, com exceção de insetos, existem os estatocistos. Certo? Então aqui temos um corte de uma estrutura, aqui de uma lagosta aqui, que é um estatocisto. E dentro do estatocisto estão os estatólitos, que são pequenas pedrinhas que são geralmente feitas de carbonato de cálcio. Certo? E isso detecta o que? Aceleração linear e equilíbrio estático. Como? Porque equilíbrio estático significa a posição do animal, certo? Então, se ele está nessa posição, esses estatólitos estão aqui, por exemplo, aqui para baixo, certo? Digamos que o animal vire, né, de cabeça para baixo, o que vai acontecer? Essas pedrinhas que estão junto dessa parte aqui, elas vão ficar junto aqui em cima, nessa posição. Ó. Porque me lembra que isso aqui é como se fosse uma bola. Certo? Vão ficar aqui em cima. Então tem a percepção que o animal está virado e que ele tem que virar para essas pedrinhas virem para essa posição novamente. A aceleração linear seria início ou fim de um movimento. Quando o animal inicia o movimento, digamos para cá, há uma tendência das pedras aqui por inércia ficarem mais para trás. Então isso é percebido como o início do movimento. E quando ele para, as pedras tendem a ir para frente e é percebido como final do movimento. Veja que aqui dentro do estatocisto existem neurônios sensoriais ciliados, iguais às células ciliadas que nós vimos antes. Certo? Aqui está mostrando de um polvo, certo? Está aqui, ó, o que chama aqui de mácula, na verdade é um estatocisto. Certo? Vamos seguindo aqui. Nos vertebrados, então, temos aqui, ó, isso aqui são estatocistos. Aqui, ó, o utrículo e o sáculo, certo? Aqui dentro, então, tem essas pedras de carbonato de cálcio. No caso de peixes, muitas vezes, nós temos aqui no sáculo e no utrículo, em vez de várias pedrinhas, temos uma só. E aqui ao lado a gente vê, aqui no desenho não dá para ver muito bem, mas são os canais semicirculares e cada um deles ocupa uma posição no plano. Eles ficam mais ou menos 90 graus um em relação ao outro, para ocupar os três planos. Certo? Então são os canais semicirculares. Então aqui, ó, no peixe, na rã, na ave,
O que tem de diferente aqui, ó? Aqui temos nessa parte a lagena, que é pequenininha, aqui no anfíbio também não é muito grande, na ave já fica um pouco maior, é chamado de cóclea, e no mamífero também já é maior e tem esse formato mais em espiral. Essa parte cóclea e lagena está relacionada com a audição que vamos ver na próxima aula. Bem, então vejam que todos os vertebrados têm aqui o trículo e o sacro, que são os estatocistos dos vertebrados, como a gente viu nos invertebrados. Mesmo princípio de funcionamento. Então aqui ó, nós temos o desenho, ó, o trículo, sacro e ampola possuem células ciliadas, mas os mecanorreceptores possuem diferenças. Então aqui ó, mácula de trículo e sacro, ou seja, a parte interna, né? É como uma câmara que tem células ciliadas e tem uma gelatina por cima, e aqui estão os estatocistos, que aqui estão os estatólitos, perdão, que estão aqui chamados como otólitos, a mesma coisa. Certo? Então, de acordo com a gravidade, eles ficam nessa posição. E no caso dos canais semicirculares, eles possuem uma região um pouco mais alargada, que é a ampola aqui, e aí temos então uma crista aqui, igual que nós vimos nos canais semicirculares dos peixes, nos canais na linha lateral dos peixes. Certo? Então aqui ó, células ciliares e uma massa, que é uma cúpula gelatinosa. E aqui ao redor nós temos líquido. Certo? Então os canais semicirculares estão cheios de líquido, e esse líquido vai se movimentar à medida que o animal se movimenta. Vamos ver aqui no próximo desenho. Aqui nós estamos tratando basicamente o que eu mencionei para vocês do movimento dos estatólitos ou otólitos na camada gelatinosa. Se o animal está em repouso ou em movimento constante, digamos, está caminhando mas numa velocidade constante, essa é a posição dos estatólitos, certo? Acelerando para frente, tá? Então se o animal começa a caminhar, veja que isso aqui tende a ir para permanecer aqui por inércia, certo? E o resto do corpo vai para frente, então veja que as células se inclinam para cá. Quando o animal para, as pedras tendem a ir para frente, então isso aqui inclina para frente, certo? E aqui é a inclinação da cabeça para frente, ó, certo? Inclina, as pedras tendem a vir para cá. Como é que se sabe que é só a cabeça que está inclinada e não o corpo todo? Porque aqui na região do pescoço existem os próprios receptores que vão indicar qual é a posição da cabeça com relação ao resto do corpo. E nos canais semicirculares, aqui está apresentado um canal semicircular apenas, certo? Aqui é aquela região mais alargada, certo? Tem essa ampola aqui, tem um líquido dentro, endolíneo, do canal semicircular, certo? Aqui ampliado, veja aqui as células ciliadas, a cúpula, tá? Que ligação com neurônios sensoriais. Então vejam, o animal está nessa posição, potenciais que são emitidos periodicamente, certo? Despolarização. Quando a cabeça vira para o lado, o canal semicircular está relacionado com a aceleração angular ou movimentos em curva. Certo? Aqui no caso temos só uma rotação da cabeça. Então o que acontece? Quando roda a cabeça para um lado, a endolinfa tende a ficar aqui, ó, e tende a inclinar então a célula ciliada. Certo? A cabeça vai para um lado, a endolinfa tende a ficar parada, então a célula ciliada tende a inclinar para um lado. E aqui no caso, inclinou longe do quinocílio, menos potenciais. Aqui rodando para o outro lado, né, inclinação em direção ao quinocílio e aumenta os potenciais. Certo? Então imagine o animal está andando numa determinada linha e se ele faz uma curva. Quando ele faz uma curva, isso então é percebido pelos canais semicirculares. Certo? Muito bem, então na aula de hoje nós vimos os receptores relacionados com contração muscular, a detectar o grau de contração do músculo, relacionados com tato, pressão e a parte de equilíbrio,
tanto no equilíbrio estático, animal parado, como animal movimento. Tanto um movimento constante, ou um movimento em curva, ou acelerando ou diminuindo. Tá? Tudo isso tem receptores que percebem.